Os goleiros roubaram a cena em um empate, que foi um duelo tático muito interessante. 0 a 0 entre Leeds e Chelsea e mais um clean sheet na conta do Mendy. Meu nome é Vitor Rosa e esse é o Primeira Análise. O treinador Marcelo Bielsa do Leeds é um dos grandes estrategistas, né, um dos grandes pensadores do futebol, isso todo mundo sabe, inclusive muitos bons treinadores e jogadores respeitam demais o trabalho do treinador argentino. Thomas Tuchel promoveu um duelo tático muito interessante contra ele. Primeiro, ele surpreendeu na escalação. Quando a escalação do Chelsea foi divulgada, ficou aquela dúvida sobre o posicionamento do Pulisic ou talvez do Ziyech, se eles podiam jogar pela ala direita, porque o Thomas Tuchel, desde que chegou ao Chelsea, jogou com um esquema de 3 zagueiros, e dessa vez ele foi a campo com Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger e Chilwell, Kanté e Jorginho, Pulisic, Ziyech, Mason Mount e o Kai Havertz na frente. Então, se você forçar um pouquinho ali a barra, você consegue enxergar 4 camisas 10 no esquema do Chelsea. Porque o Ziyech pode jogar naquela faixa central do campo, o Pulisic é um camisa 10 de fato, apesar de ser um ponta, ele usa a camisa 10 do Chelsea. O Mason Mount já jogou muito como camisa 10, assim como o Kai Havertz. Então era um meio para frente muito interessante, de muita criação para enfrentar a equipe do Leeds. E eu queria primeiro, eu não quero criticar o Tuchel, porque ele está fazendo um trabalho fenomenal, mas eu queria questionar o porquê do posicionamento assim, de cada um desses jogadores. Porque o Mason Mount claramente é o jogador mais central, se você pegar Ziyech e Pulisic. E ele foi jogado para a ala esquerda, a ponta esquerda, que é o lugar onde o Pulisic se sente mais confortável para jogar. E ele ocupava a ponta direita, que é o lugar onde o Ziyech se sente mais confortável para jogar. Mas ele estava no meio, que é o lugar onde o Mount se sente mais confortável para jogar. Então eu não entendi o posicionamento. Podia ter começado com o Ziyech na faixa direita do campo, que é onde se sente mais confortável, com o Mount pelo meio e o Pulisic pela esquerda. Mas, claro, é um duelo tático muito interessante, né? Eu sou muito leigo para ler o que se passou por trás de cada escolha. Enfim, não posso dizer que não funcionou, porque o Chelsea criou muitas chances. O Chelsea teve a chance de vencer o jogo e o goleiro Meslier, da equipe do Leeds, fez excelentes defesas e salvou realmente o Leeds em alguns momentos. Por outro lado, o Mendy também fez grandes defesas, fez uma defesa sensacional com a ponta dos dedos, uma bola que vai no travessão, fez uma que a bola estava indo no contrapé dele, ele conseguiu resgatar e buscar. Outras boas defesas, encabeçadas, que ele estava bem posicionado e conseguiu fazer a defesa. Então os goleiros realmente roubaram a cena e isso mostra que o duelo tático, tanto do lado do Bielsa quanto do lado do Thomas Tuchel, funcionaram. Os times conseguiram criar, conseguiram atacar. O Thomas Tuchel, se eu não me engano, esse foi o jogo que ele foi mais agredido pelo adversário, no sentido do adversário conseguir criar mais chances de gol. Não sei se passa pelo fato do time ter mudado a linha de defesa para talvez surpreender a equipe do Leeds, ou se passa pelo fato do Marcelo Bielsa ter vencido esse duelo tático de ataque contra a defesa. Ele perdeu do outro lado do ataque contra a defesa, e é engraçado quando a gente fala que um venceu e que o outro venceu, sendo que o jogo ficou 0 a 0. Ou seja, se você olhar pelo sentido literal, os dois conseguiram vencer na parte defensiva e perderam na parte ofensiva. Mas quem assistiu o jogo viu que foram diversas chances. O 0 a 0 foi muito jogadores que pecaram na finalização e por grandes defesas dos goleiros que fizeram realmente boas atuações. Marcelo Bielsa usou aquele 4-1-4-1 com o Kevin Phillips sendo o primeiro homem ali do meio campo, também queria destacar a partida dele. E do lado do Chelsea, esse 4-2-3-1, que muitos podem falar que talvez foi um esquema com 3 zagueiros, com o Pulisic funcionando de ala, porque ele ocupou bem aquela faixa direita do campo. Mas se você pegar o mapa de calor do Pulisic, você vai ver que ele só ocupou o jogo do meio para frente. Ele não teve preocupações defensivas, ele não teve muita participação desde a saída de bola do time, ele não vinha buscar a bola ali como um ala normalmente faz, e ele também não vinha acompanhando a subida tanto assim dos laterais da equipe do Leeds, então ele não tinha essa preocupação defensiva que um ala normalmente tem. E do meio para frente eu acredito que o time conseguiu se movimentar bem, conseguiu criar bem, mas faltou realmente capricho para finalizar as jogadas, ou faltou realmente um pouco de inspiração. No final do jogo, muitos queriam que talvez
o Tuchel abrisse mão de um Jorginho ou de um Kanté, ou então se fosse para tirar ali como ele tirou o Pulisic no segundo tempo, que colocasse um jogador mais incisivo do que foi o Reece James, ali houve uma tentativa de voltar com o esquema de 3 zagueiros, garantir pelo menos o 0-0 e ter a posse de bola para tentar fazer um gol no final. O Thomas Tuchel não podia abrir mão de um volante para colocar um meio ofensivo ou abrir mão da defesa para atacar mais, porque era realmente um duelo tático. A gente tem que lembrar que tem um adversário do outro lado. Não adianta você ficar totalmente ofensivo e abrir mão da defesa, ainda mais contra esse Leeds que estava um perigo. Então ele garantiu o 0-0 e tentou ali fazer um gol com paciência, com criação. Então realmente não dava para o Chelsea fazer aquele abafa, que é o que normalmente acontece quando uma equipe mais forte enfrenta uma equipe mais fraca, uma equipe da parte de cima da tabela enfrenta uma equipe que está mais abaixo. Não dava, o Chelsea não tinha total controle do jogo para falar, beleza, agora nesses 15, 10 minutos finais eu vou todo no ataque para conseguir o resultado de todo jeito. A gente tem que valorizar esse ponto fora de casa, porque a equipe do Leeds é uma equipe muito forte, principalmente estrategicamente. Não foi o resultado dos sonhos, mas também o jogo foi realmente perigoso. Não dava para ser aquele ataque. Foi realmente um duelo tático e é isso que eu vim destacar aqui nesse primeiro análise. No meio de semana tem Champions League, tem o último jogo contra o Atlético de Madrid, que é um jogo para a gente vencer, passar e colocar fim da melhor forma numa sequência de jogos muito difíceis, que eu acho que até aqui o desempenho do Tuchel foi muito bom se você considerar todos os jogos, inclusive colocando esse empatezinho contra o Leeds no meio, porque foi jogo atrás de jogo e jogos realmente difíceis. Então, nesse duelo tático, o 0-0 não foi o pior dos mundos, apesar de que o Chelsea precisa somar mais pontos, o Chelsea precisa se classificar para a Champions League, mas ainda faltam mais 9 rodadas e eu confio muito no Chelsea para conseguir isso. Beleza? Esse foi mais um primeira análise, espero que vocês tenham gostado, comenta aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Beleza? Aqui é o Vitor Rosa, youtuber, mandando recado para vocês. Um abraço.